anos. E aí vinham ingleses, holandeses, franceses, navegando pela costa, e os franceses especialmente faziam trocas com os indígenas e procuravam se relacionar bem com os indígenas, enquanto os portugueses não faziam isso da mesma forma. Eles tinham muito mais litígio com os indígenas, enquanto os franceses, que não eram os proprietários da terra, se julgavam os proprietários da terra, buscavam fazer apenas a expropriação. Então, para vocês terem uma ideia, uma nau La Pèlerine, que foi interceptada pela coroa portuguesa, ela tinha 300 toneladas de pau-brasil, 3.000 peles de onças, 600 papagaios, 300.000 cusouro em pó. Então vejam como a riqueza do Brasil já estava sendo bastante explorada nesse período. É preciso dizer que nesse momento o pau-brasil ele já estava, estamos falando apenas de por volta de 1540, 1550, o pau-brasil já estava sendo tão exaurido na costa brasileira que já era difícil encontrar pau-brasil a menos de 20 quilômetros. Então precisava adentrar a costa do Brasil 20 quilômetros para achar um pau-brasil de um porte que valesse, que fosse economicamente viável de ser cortado. Olha como a Mata Atlântica já estava sendo destruída já por volta de 1540, 1550. Dentre essas grandes movimentações ao longo da costa do Brasil, começaram a nascer as primeiras informações sobre o Brasil por os europeus, que nada conheciam e tinham fascínio por saber o que era aquele novo mundo recém-descoberto. O Hans Staden era um arcabuzeiro, e ele mercenário também, e ele viajou a mando de Portugal, numa dos navios de Portugal, 2 vezes. Na segunda vez, ele foi capturado pelos indígenas Tupinambá, na região de Ubatuba, e ele ficou 9 meses preso e sendo preparado para ser devorado. Os Tupinambá naquela época tinham a prática da antropofagia, só lembrando que a antropofagia não é uma coisa bárbara, era uma relação de respeito ao inimigo capturado, e ele dava o melhor durante meses para o inimigo capturado, para depois pegar as forças daquele inimigo para ele, era a crença deles, né? Então a gente tem que entender isso não como uma barbaridade, mas dentro de uma cultura existente. E ele ficou sendo preparado 9 meses, e ele teve a oportunidade de vivenciar, experimentar muito esses indígenas e o comportamento deles. E ele escreveu essa obra dele, 2 Viagens ao Brasil, que se tornou um best-seller lá em 1548 na Europa, se tornou desculpe, logo após, né, a ele retornar, se tornou um best-seller que já trouxe para a Europa informações que elas estavam ávidas por saber. Bom, na segunda metade do século XVI, com aquela profusão de países europeus navegando pela costa do Brasil e se interessando também, é importante a gente lembrar que esses países já não concordavam com os portugueses e espanhóis, que dividiram o Brasil num tratado de Tordesilhas, dividiram na realidade o mundo, né? Para dizer, olha, daqui para cá é meu, daqui para cá é de vocês. Né? Então eles já não concordavam, então eles já estavam propensos a atacar o Brasil para também poder utilizar o Brasil colônia como uma colônia, né? E a primeira vez que isso acontece em 1555, que a França faz uma invasão no Rio de Janeiro, captura o Rio de Janeiro, com Villegagnon, que era o comandante do navio, e começa a fundar a colônia francesa, chamada França Antártica. Então eles deram esse nome, que na realidade quem deu esse nome foi o André de Tv, que era um frade francês, né? Escritor que veio ao Brasil junto com o Villegagnon, e ele, durante a estada dele de alguns poucos meses, ele colheu as informações que ele podia e escreveu uma obra que é posterior àquela do Hans Staden, que é As Singularidades da França Antártica, que outros chamam de América. Essa obra, da mesma forma que aquela do Hans Staden, criou assim, um movimento imenso na Europa,
porque ele apresentava a fauna brasileira, os indígenas antropófagos, a forma de relação dos habitantes daquela terra, como se portavam, e então se tornou também, da mesma forma, um grande... Eu acho que pulou aqui. E ele teve que voltar porque ele ficou doente, então ele retornou para a França. Aí o Jean de Lery, ele veio no ano seguinte, só que ele era um pastor calvinista, e ele passou a fazer pequenas viagens na Baía de Guanabara e até a região de Cabo Frio, Macaé, etc., e anotando também tudo o que ele podia sobre fauna, flora, e ele publicou um livro no retorno dele à Europa, que mais uma vez acumulava o conhecimento sobre essa nova terra chamada Brasil, em um livro com 22 capítulos, que ele falava, num deles, sobre os animais, criação significa caça, né? Sobre a caça e lagartos, etc., sobre as aves, árvores e frutos. Então, ele começou a trazer mais informação aí. Isso tudo só fazia aguçar cada vez mais o interesse da Europa pelo Brasil. Claro que os franceses foram derrotados, né? Que os portugueses se uniram aos indígenas Temiminó, que viviam na região de São Cristóvão, Ilha do Governador, Niterói, e veio um regimento, um grupo de indígenas do mesmo grupo étnico do Espírito Santo, formaram forças e expulsaram os franceses. Bom, após esse período, a gente tem, em 1587, apenas 87 anos após o achamento do Brasil, né, pelos portugueses, o Gabriel Soares de Souza, ele veio, era um historiador, era também comerciante e tal, e ele veio para fundar fazendas de cana e de moinhos, etc. Mas como ele tinha um conhecimento muito grande, ele aproveitou e também escreveu sobre tudo. Ele foi acumulando informação durante os anos que ele ficou aqui, sobre tudo que ele podia sobre o Brasil. Escreveu uma obra que é muito importante, que a gente tem hoje, e que a gente fica impressionado como ele se dedicou a colecionar as informações sobre tudo que vocês possam imaginar, desde o comportamento das pessoas, sobre fauna, flora, sobre detalhes de relações entre áreas produtivas, e com isso a gente teve um momento em que a gente tinha já esse conjunto de obras. E aí acontece, quer dizer, ao longo do tempo na história, né, sempre acontecem momentos que eles são assim, mágicos, e que acabam levando a uma outra direção. E algumas vezes, durante essa história do Brasil, aconteceram coisas como essa. Uma delas, eu acho que a gente lembra lá dos nossos ensinamentos de história que a gente aprendeu, a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640. O que aconteceu? O rei de Portugal morreu, o único herdeiro que tinha mais próximo era um bispo, né? Um cardeal, Dom Henrique, que era celibatário, portanto não tinha filho, e ele não durou muito, 17 meses depois ele morreu. Portugal não tinha um herdeiro, não tinha, a pessoa mais próxima estava na Espanha, e eram também monarcas espanhóis. E o rei Filipe da Espanha utilizou, como ele era rei da Espanha e tinha exércitos, ele chegou e, claro, evidente, os outros não podiam fazer frente a ele. Portugal foi agregado durante esse período à Espanha, a União Ibérica. Puxa, o que isso tem a ver com a história do conhecimento do Brasil? Tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver, porque na hora que a Holanda descobre que agora Portugal está anexado à Espanha, Portugal era parceiro da Holanda, porque na Holanda eles tinham refinarias, e no Brasil a gente tinha a produção de cana, e mandava para lá, eram parceiros harmoniosos. Só que Holanda e França, Holanda e Espanha estavam em guerra pelas 7 colônias que tinham sido reconquistadas pela Holanda. A França tinha invadido a Holanda, pegado as colônias dela, e ela pegou e falou, olha, se Portugal não é mais
agora pertence à Espanha, a Espanha é minha inimiga, então eu vou invadir o Brasil. E aí invade o Brasil e começa o nosso período de Brasil holandês, chamado Brasil holandês. E é muito interessante porque isso acabou trazendo um outro pulo de conhecimento, como vocês vão ver agora, que é nesse período colonial, logo que se instala o Brasil holandês, eles estavam meio que batendo cabeça uns com os outros, eles não se entendiam, e então não estava nada harmônico, até que a Companhia das Índias Ocidentais, ela resolveu que fazia gestão na Holanda de todas as colônias, etc., né? Ela resolve fazer o seguinte: não, vamos mandar um grande líder para lá. E mandaram para o Brasil, lá em Pernambuco, o Maurício de Nassau. Ele é uma figura fantástica. Ele era matemático, filósofo, ele tinha viajado ao mundo inteiro, falava muitas línguas diferentes, e ele tinha uma visão iluminista e humanista. Então ele simplesmente, quando ele chegou, anos depois do Brasil holandês em Recife, ele pacificou tudo, tanto os holandeses como brasileiros, e ele teve a visão de: eu vou para o Brasil, mas eu vou levar o conhecimento, o saber, para a gente poder avançar muito nesse Brasil holandês. E ele trouxe um conjunto muito grande de cientistas, e alguns deles são destacados, como George Marcgraf e o William Pais, que eram naturalistas, e outros também importantes, né? Você vê até que físico da Universidade de Leiden veio, né, nessa missão da Holanda, Brasil holandês, e ele consegue, pela primeira vez, trazer o desenvolvimento, criação de pontes, arquitetura e o conhecimento científico sendo formado durante o Brasil holandês. O Marcgraf e o William Pais, eles passam a acumular tanto conhecimento, precisamos usar. Então, se alguém quiser, por exemplo, aproveitar esse tempinho para já pensar em como que pode, sei lá, pegar uma máscara descartável, fazer uns buraquinhos e usar como máscara de carnaval, tá valendo. Preparar para o baile de máscaras, tá bom? Vai ter a EUTERF tocando marchinhas para a gente dançar e encerrar a Frim em alto astral, tá? Então é só isso. Daqui mais um bocadinho começa as Raízes do Brasil com as Raízes de Madalena, tá bom? Vocês são de Madalena? Sim, sou. Ah, de Madalena? Claro, Ah, legal. Você também? Cheguei ontem. Eu sou de Madalena. Sou Muito prazer. Ela é da Barralinha. E esse pessoal também de Madalena? Cordeiro. Ah, terra de gente boa. Terra de gente boa. Tudo bem, né? E você? Fala pra mim, o seu nome? Davi. Davi? Ô Davi, você tem cara de flamenguista. Acertei? Sim. Opa, Lele. Agora esse rapaz aqui, deixa eu pensar bem, ele é meio sério. Quando é meio sério assim, vou chutar 3 times de futebol. Pode ser, de repente, Vascaíno. Pode ser Fluminense. Pode ser Botafoguense. Eu acertei ou errei? Errou todos. Errei todos. Você então, você é flamenguista também? E qual o seu nome? Ô Pedro, parabéns, hein? Eu gosto, rapaz, de conhecer gente inteligente, gente que sabe assim o que é um time de futebol, campeão, não é verdade? Agora tem um pessoal da frente ali, ó, quer ver? Olha bem, ele vai falar o time dele, presta atenção. Esse moço aqui, ele vai falar o time de futebol dele. Nós somos o segundo colocado hoje no Campeonato Brasileiro. Flusão. Ó. Olha aí, ali. Outra. Mas ó, pergunta se eles têm Arrascaeta. Pergunta se eles têm Davi Luiz. Pergunta se eles têm Vidal. Pergunta se eles têm lá no gol Santos. Pergunta se eles têm jogador de outro patamar igual o Bruno Henrique. Se eles têm Gabigol. Entendeu? Mas eles ainda estão em tempo de mudar ainda, entendeu? Hã? Eles ainda estão em tempo de mudar ainda. Pode parar de gracinha, hein? Ó.
Vocês, a da Zilma e Mauro, quando deixaram de se enveredar para o Fluminense, é porque não havia o conselho tutelar para recriminar os pais a induzir os filhos ao erro. Mas aqui não, olha bem. Pedro e Davi, prazer tê-los em Madalena. Pergunta o pai o que o pai é. Aí você pergunta o pai, o problema é esse. Ô Pedro, fala, qual é o time do seu pai? Flamengo? Ah, o pai é Flamengo, rapaz. Eu levei um susto agora, eu levei até um susto agora. Eu levei um susto. Ó, saúde, paz, voltem Mas tem sempre. uma na família que complicou, que é a mãe. Aí que é o problema, aí que é o problema. Ô, minha senhora, pode revelar o time? Agora que você vai se arrepender. Ah, meu Deus do céu. Essa família é unida mesmo. Ué, eu achei que fosse... Não, é Flamengo. Não. Pode parar. Ó, aproveitamos aqui a nossa festa literária para falar sobre o futebol de Davi, de Pedro, do pai, da mãe deles, vieram de Cordeiro, e aqui o pessoal aqui também. Ah, vem cá, você falou Fluminense, você é Fluminense, não, Zelinha? Flamengo. Aê! Eu? Eu nem sei meu time. Brasil. Brasil. Pode ser Fluminense. Não, falou Flamengo, vale primeiro, vale primeiro. E a senhora, qual time de futebol? Flamengo. E você? Vasco, Brasil. E você? André? Aí, apareceu um botafoguense ali, ó, solitário, hein? E você, qual é o seu time? Sou tricolor com muito prazer. E João? Seu time? Flamengo. Flamengo, é Flamengo. Rapaz, se tiver uma eleição aqui, dá de 10 a 1.